Oi! Hoje eu vou falar de um assunto muito delicado e que está presente no dia a dia de muitas empresas e atormenta a vida de muitos trabalhadores: assédio moral. Mas você sabe o que quer dizer assédio moral? Você já parou para pensar se o que você está sofrendo está relacionado a ser vítima de assédio moral? Para tentar explicar melhor isso, eu vou começar lendo a definição que está no site assediomoral.org. Assédio moral é a exposição de trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias e assimétricas, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes, dirigida a um ou mais subordinados, desestabilizando a relação da vítima com o ambiente de trabalho e a organização, forçando-o a desistir do emprego. E o site continua explicando: a humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida do trabalhador de modo direto, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, ocasionando graves danos à saúde física e mental. As vítimas passam a conviver com depressão, palpitações, tremores, distúrbios do sono, hipertensão, distúrbios digestivos, dores generalizadas, alteração da libido e pensamentos ou tentativas de suicídio que configuram um cotidiano sofrido. É este sofrimento imposto nas relações de trabalho que revela o adoecer, pois o que adoece as pessoas é viver uma vida que não desejam, não escolheram e não suportam. Tentando clarear um pouquinho mais, eu vou dar uns exemplos do que pode ser considerado assédio moral. Diminuir a equipe. A equipe é cortada, as pessoas são demitidas, mas o trabalho não diminui. E quem fica não consegue dar conta do volume de trabalho que permanece igual. Sabe aquele chefe que cobra sem ter solicitado? E cobra colocando a pessoa como incompetente, como uma pessoa que não consegue entender o que foi passado, quando na verdade ele não falou. Isso acontece com alguma frequência. O mesmo trabalho é dado para duas pessoas. São duas pessoas responsáveis para fazer a mesma coisa, só que elas não sabem. De repente elas estão até competindo e não têm a noção de que isso está acontecendo. Sabe aquele chefe que pede para a secretária dar uma mentidinha? Diz que eu não estou quando alguém liga. Ok, isso pode acontecer de vez em quando, ele pode não estar preparado para dar a resposta, quer mais um tempo, mas algumas mentiras não são simples. Algumas mentiras são difíceis e acabam fazendo com que a pessoa assuma responsabilidade sobre coisas que ela não decidiu, que ela não resolveu e que ela não concorda. Outra coisa que acontece muito, o chefe não explica. Ele manda fazer algum trabalho, algum relatório, preparar algum projeto, mas não diz o que ele quer. E a pessoa fica perdida. E quando pede explicação, ele não explica. Ele critica o que foi feito, diz que não é nada daquilo, mas não quer dizer, não diz o que quer. Ele faz de propósito, porque ele quer desestabilizar a pessoa. Tem outros casos. O superior hierárquico dele, o gestor, o diretor, pediu um trabalho e ele propositalmente não passa exatamente o que foi pedido. Para quê? Para que a pessoa faça errado e que ele possa dizer: é um incompetente. E vai queimando o filme e a pessoa se sente desprestigiada e com o seu trabalho ameaçado. E aquelas metas absurdas? Metas inatingíveis, nem o melhor funcionário do mundo conseguiria atingir. E é essa meta que você tem que cumprir. Tem casos tão inacreditáveis de constrangimento por causa de metas não atingidas. Ok, nunca atingir a meta, tem alguma coisa errada, mas todo mundo passa por situações difíceis.
Teve casos já que eu soube de empresas que foram fazer comemorações pelos resultados alcançados, mas o funcionário que ficou em último lugar foi obrigado a desfilar com o troféu abacaxi na cabeça. Dá para imaginar o constrangimento, o trauma que essa pessoa passou? E o trabalho que é alterado, sempre você finaliza, vai entregar, não foi isso que eu pedi. Aí você volta, faz de novo, de acordo com o que ele pediu, ele olha e diz, ou ela olha, né? E diz, não foi isso que eu pedi. E vai alterando, e você nunca consegue finalizar o trabalho. Tem aquele chefe também que não decide, porque muitos querem ser chefes, querem ser gerentes, diretores, mas não querem assumir a responsabilidade e o ônus de assinar, de ter que dar a decisão final. Então eles vão postergando, e você que fica com uma pessoa que não consegue dar conta de um projeto, não consegue executar uma tarefa. E tem aqueles que gritam, ofendem na frente dos outros, chamam até de burro. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi gente ir para o banheiro chorar por ter sido ofendida, por ter sido tratada aos berros. E aí? Volta e continua trabalhando. Então, essas situações eu tenho certeza que alguns de vocês se identificaram, porque isso é muito comum. E tem vários outros. Você precisa pensar no que está acontecendo com você para ver se encaixa. E aí, o que você faz para resolver? Bom, você precisa denunciar. Se você tem acesso ao superior hierárquico desse chefe que está fazendo assédio moral contra você, você pode recorrer a ele. Mas, de qualquer maneira, você vai precisar de provas. Como conseguir as provas? Isso é muito difícil, porque eles costumam agir de uma maneira que ninguém consegue perceber. A não ser esses que gritam, mas mesmo assim, uns se sentem mais ofendidos que os outros. E nem sempre é fácil conseguir testemunhas, porque ninguém quer se comprometer. Quem está numa posição confortável não quer comprar briga com o chefe. Claro, todo mundo precisa do emprego, tem conta para pagar, tem filho para criar. E aí fica difícil assumir o problema dos outros. Mas vamos às provas. Uma boa maneira de juntar provas é cobrar. Cobra por e-mail. Cobra os prazos que você tem para cumprir e que precisa das respostas que não foram dadas. Pedindo esclarecimento sobre aquele trabalho. Pedindo explicações do que é para fazer. Registra e vai guardando. E você vai guardar também, porque vai faltar resposta, ele não vai te dar a resposta, você vai ficar com aquelas perguntas sem a resposta. Registra tudo o que você puder. Pode gravar também. Celular no bolso já entregou muita gente boa, que nem o cara lá fez. Eu sei que é difícil, precisa ter coragem, precisa ter a oportunidade, mas a gente tem que tentar. É com paciência, é com calma e sangue frio, mas essas pessoas precisam ser denunciadas, porque isso trata-se de um modus operandi. Elas são vaidosas, arrogantes, orgulhosas ao extremo e para se sentir superiores precisam pisar em quem está embaixo, em gritar e impor o seu poder, demonstrar o seu poder e não se preocupam o quanto mal elas estão fazendo. Então, precisa denunciar. Se você conseguir testemunha, ótimo, mas eu sei que isso é difícil. Vai guardando, vai arquivando, vai montando um dossiê e um dia você provavelmente vai ter como denunciar. Se a sua empresa tem um canal de denúncia, usa denúncia anônima. Nem se incomode de dramas de consciência. É verdade, ele está fazendo isso, é repetido, não é uma vez que ele explodiu. São atitudes repetitivas. Denuncia. Não é fácil. Mas a outra opção qual é? É pedir demissão. E se você pensa em pedir demissão, começa a procurar um emprego, um outro emprego antes, porque é muito mais fácil conseguir uma colocação quando você está trabalhando do que quando você está desesperado procurando um emprego. Mas o grande conselho vai mesmo para os gestores, principalmente os de RH. Treinamento para a ética no ambiente de trabalho. Esses gestores arrogantes que cometem assédio moral talvez não tenham tido uma boa história, uma boa início de carreira. Talvez eles mesmos tenham sofrido assédio moral.
Treinamento para a ética, eu venho batendo nessa tecla, não vai resolver tudo, mas pode ser que melhore e aos pouquinhos, com os exemplos que os novos líderes éticos possam passar, a gente vai construindo no longo termo, no longo prazo, não é agora, não é para amanhã, mas cada um precisa começar a fazer a sua parte. Então, alô empresários, alô gestores, vamos investir em treinamento para a ética no trabalho. Se vocês gostaram, curtam o meu vídeo. E tá aqui também no meu livro, Ética no Ambiente de Trabalho. Se você se identificou, se você tem alguma situação que você não tem certeza se é ou não um assédio moral, se você está sofrendo ou não, escreve para mim. Quem sabe eu posso te dar uma orientação. Ok? Valeu, gente. Obrigada.